E se eu te dissesse que algumas pessoas percebem que estão prestes a partir antes mesmo disso acontecer? Você já ouviu relatos de alguém que dias antes de morrer começou a agir de maneira diferente, a falar sobre despedidas ou até mesmo a sentir uma paz inexplicável? A Bíblia nos mostra que a vida é como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Mas será que Deus, em sua infinita sabedoria, permite que alguns sinais apareçam antes da nossa partida? Será que Ele nos dá pistas para nos preparar para a eternidade? Muitas pessoas ignoram esses sinais e vivem como se o amanhã fosse garantido. Mas a palavra de Deus nos alerta: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus 25:13. A morte não é o fim, mas uma passagem para a eternidade. A grande questão é: para onde você está indo? Meus irmãos e irmãs em Cristo, é uma alegria ter vocês aqui conosco no canal Passagens Bíblicas Narradas. Hoje, vamos falar sobre os sinais que podem indicar que alguém está prestes a deixar este mundo. Não estamos aqui para gerar medo, mas para trazer entendimento e preparação. A morte para quem está em Cristo não é um fim, mas um novo começo. Fique comigo até o final, porque essa mensagem pode abrir seus olhos espirituais e fazer você enxergar a vida de uma forma totalmente diferente. Deus nos chama para estarmos prontos, pois a qualquer momento Ele pode nos chamar para a eternidade. Vamos juntos entender esses sinais e nos preparar espiritualmente para aquilo que realmente importa. A morte, para muitos, é um mistério carregado de medo e incerteza. Mas para aqueles que vivem em Cristo, ela é apenas uma passagem para a eternidade. A Bíblia nos ensina que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Salmos 116:15, mostrando que Deus está presente até no momento da despedida. Mas será que existem sinais que antecedem esse momento? Será que Deus prepara algumas pessoas para a transição? Sim, e há registros disso nas Escrituras. Vemos, por exemplo, o caso do apóstolo Paulo. Antes de sua morte, ele escreveu a Timóteo com uma convicção impressionante: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4, 6, 7. Paulo sabia que seu tempo estava chegando ao fim. Ele não foi pego de surpresa, pois Deus o preparou espiritualmente para esse momento. Outro exemplo marcante é o do próprio Jesus Cristo. Ele sabia da sua missão e nos últimos dias, antes da crucificação, falava frequentemente sobre sua morte e ressurreição. Em João 13:1, lemos: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esses exemplos mostram que Deus, em sua soberania, pode permitir que alguns sinais apareçam antes da partida de uma pessoa. Nem sempre esses sinais são claros para todos, mas aqueles que estão espiritualmente atentos podem percebê-los. Agora, vamos entender quais são os 5 sinais que podem indicar que uma pessoa está prestes a deixar este mundo. Sinal 1. Um profundo sentimento de despedida. Algumas pessoas, antes de partirem, começam a agir de maneira diferente. Elas sentem uma necessidade incomum de resolver pendências, pedir perdão, expressar amor e se despedir de amigos e familiares. A Bíblia nos dá um exemplo claro disso em Gênesis 49:33, onde Jacó, antes de morrer, chamou seus filhos, abençoou cada um e depois recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido aos seus antepassados. Ele sabia que seu tempo havia chegado e se preparou espiritualmente para partir. Se uma pessoa começa a demonstrar uma vontade inesperada de colocar sua vida em ordem e se despedir de maneira consciente, esse pode ser um sinal de que sua jornada está chegando ao fim. Sinal 2. Uma paz inexplicável. Muitos que estão prestes a partir sentem uma paz profunda, um descanso na alma que não pode ser explicado racionalmente.
É como se soubessem, em seu espírito, que logo estarão com Deus. Um exemplo disso está em Lucas 23:46, quando Jesus, mesmo no sofrimento da cruz, entregou seu espírito ao Pai com serenidade e confiança. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pessoas que antes sentiam medo da morte, de repente, começam a expressar tranquilidade, como se tivessem recebido um entendimento celestial sobre sua partida. Esse é um dos sinais mais espirituais que alguém pode perceber. Sinal 3. Sonhos e visões espirituais. Deus pode revelar por meio de sonhos e visões que uma pessoa está prestes a partir. Há muitos testemunhos de pessoas que tiveram visões do céu, de entes queridos que já partiram, ou até mesmo do próprio Jesus pouco antes de sua morte. Um exemplo bíblico é o de Estevão, que antes de ser apedrejado teve uma visão gloriosa. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Atos 7:55. Se alguém começa a ter sonhos intensos sobre a eternidade, sobre despedidas ou encontros divinos, isso pode ser um aviso de Deus para que essa pessoa se prepare. Sinal 4. Uma sensação de missão cumprida. Quando uma pessoa sente, de maneira inexplicável, que concluiu sua missão na Terra, pode ser um forte sinal de que sua jornada está chegando ao fim. O apóstolo Paulo experimentou isso e declarou em 2 Timóteo 4:7-8: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Essa sensação de missão cumprida vem acompanhada de um sentimento de entrega e gratidão. Muitos idosos, por exemplo, começam a falar sobre estarem prontos para partir, como se soubessem que o tempo deles está chegando ao fim. Sinal 5. Mudanças no corpo e no espírito. Às vezes, há um enfraquecimento repentino do corpo, uma perda inexplicável de forças, mesmo sem um diagnóstico médico claro. Mas, ao mesmo tempo, o espírito dessa pessoa parece fortalecido. A Bíblia nos ensina que o corpo pode enfraquecer, mas o espírito se renova para a eternidade. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4:16. Pessoas que antes tinham medo da morte começam a falar sobre ela sem receio, como se algo dentro delas já estivesse aceitando o chamado de Deus. Elas demonstram uma sensibilidade espiritual maior, falando sobre o céu, sobre Deus e sobre o futuro da família, preparando os que ficam. Esses sinais podem ser sutis ou evidentes, mas uma coisa é certa: a Bíblia nos ensina que devemos estar preparados a qualquer momento, pois nossa vida pertence a Deus. Agora, vamos refletir sobre essa mensagem antes da oração. Diante desses sinais, uma grande pergunta se levanta: se Deus te chamasse hoje, você estaria pronto? Muitos vivem como se a morte fosse algo distante, uma realidade que só acontece com os outros. Mas a verdade é que nenhum de nós sabe o dia ou a hora em que deixaremos este mundo. A vida é um sopro, um breve instante na eternidade. A Bíblia nos alerta. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Salmos 90:12. A sabedoria não está apenas em viver muitos anos, mas em viver de forma que agrade a Deus. A questão não é quando partiremos, mas sim como estamos vivendo. Se hoje fosse seu último dia na terra, você estaria em paz com Deus? Há algo que ainda precisa ser consertado? Há pecados não confessados, perdões não concedidos, promessas não cumpridas? O tempo para se acertar com Deus não é amanhã, é agora. Se esses sinais surgissem na sua vida ou na vida de alguém próximo, como você reagiria? Deus está nos chamando para vivermos preparados, para buscarmos um relacionamento mais profundo com Ele e para não deixarmos para depois aquilo que pode ser resolvido hoje.
Não espere até que seja tarde. Volte-se para Deus agora, entregue sua vida completamente a Ele e viva em santidade, porque a eternidade não espera. Vamos orar juntos? Pai Santo e Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor da vida e da eternidade, hoje nos colocamos diante da Tua presença com humildade e temor. Sabemos que nossa vida neste mundo é passageira, como um vapor que aparece por um instante e logo desaparece. Nada nesta terra é permanente, mas Tu, Senhor, és eterno, e em Ti encontramos refúgio e esperança. Pai, muitos vivem como se fossem permanecer aqui para sempre, mas a Tua palavra nos ensina que somos peregrinos, viajantes neste mundo e que um dia voltaremos para o nosso verdadeiro lar. O problema, Senhor, é que muitas vezes não estamos preparados para esse encontro. Vivemos distraídos, preocupados com tantas coisas passageiras, esquecendo que o que realmente importa é o destino eterno da nossa alma. Por isso, Deus, hoje te pedimos, desperta-nos. Tira de nós toda a ilusão de que temos tempo de sobra, todo engano que nos faz postergar decisões que deveriam ser tomadas agora. Se há em nós pecado não confessado, revela-nos para que possamos nos arrepender. Se há mágoas que carregamos no coração, ensina-nos a perdoar antes que seja tarde. Se, Senhor, os sinais da nossa partida já estão se manifestando e não conseguimos percebê-los, abre os nossos olhos espirituais. Que não sejamos como aqueles que vivem sem discernimento, mas que estejamos atentos ao que o Senhor está nos mostrando. Pai, se houver alguém ao nosso redor que está próximo de partir, dá-nos sensibilidade para ajudá-lo a encontrar paz em Ti. Que possamos levar palavras de vida, trazer esperança e consolo e que possamos guiá-lo à certeza da salvação. Senhor, sabemos que não somos donos do nosso tempo. Cada batida do nosso coração é uma dádiva que vem de Ti e não queremos desperdiçar os dias que nos restam. Queremos viver de maneira digna, em santidade, buscando a Tua presença, cumprindo o propósito pelo qual fomos criados. Se o dia da nossa partida estiver próximo, que possamos enfrentá-lo sem medo, com o coração cheio da Tua paz, confiantes de que a morte para aqueles que estão em Cristo não é o fim, mas o começo de uma nova vida ao Teu lado. Dá-nos, Senhor, a certeza da nossa salvação. Que não sejamos pegos de surpresa, mas que estejamos vigilantes, vivendo cada dia como se fosse o último, amando com intensidade, perdoando com sinceridade e buscando a Tua presença com todo o nosso ser. E quando o momento chegar, Pai, que possamos partir deste mundo com a certeza de que fizemos o que nos foi designado, que cumprimos a missão que nos confiaste e que estamos prontos para ouvir a Tua voz dizer: Vinde, benditos de meu Pai, entrai no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Até lá, Senhor, guarda-nos no Teu amor, fortalece-nos na fé e que possamos caminhar todos os dias com os olhos fixos na eternidade, sabendo que nossa verdadeira morada está contigo. Nós Te louvamos, Te adoramos e Te entregamos a nossa vida, confiando que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa esperança, hoje e para sempre. Em nome de Jesus, amém. A vida é passageira, um sopro diante da eternidade. Nenhum de nós sabe o dia ou a hora em que Deus nos chamará, mas uma coisa é certa: quem vive preparado não será pego de surpresa. Talvez essa mensagem tenha falado ao seu coração. Talvez Deus esteja te chamando para despertar, para alinhar sua vida com Ele. Não ignore esse chamado. O tempo de buscar a Deus não é amanhã, é agora. Se essa palavra fez sentido para você, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal Passagens Bíblicas Narradas para continuar recebendo conteúdos que fortalecem a sua fé. Aqui estamos juntos em uma jornada de fé e crescimento espiritual. E no próximo vídeo temos uma nova mensagem poderosa esperando por você. Ative o sininho para receber as notificações. Não perca!
Que Deus te abençoe e te fortaleça. Nos vemos no próximo vídeo.